Entre as manifestações da cultura e da arte, encontra-se a literatura. A literatura como manifestação da palavra sendo empregada de uma forma original, diferente. Por isso que ela é tão importante para o desenvolvimento da sensibilidade, porque nós nos comunicamos muito e especialmente pela oralidade. E nessa comunicação nós falamos em níveis distintos, em distintas variedades linguísticas, mas nenhuma é tão original, tão diferente, tão esteticamente elaborada como a literatura. Nós temos na nossa formação a obrigação de desenvolver a sensibilidade. Então, como nós vamos desenvolver a sensibilidade em termos de conhecer o outro, conhecer o que o outro pensa, conhecer o que o outro sente, conhecer novos cenários, imaginar situações para compreender o mundo. Então, à medida em que nós entramos em contato com uma narrativa ficcional, ou seja, uma narrativa de natureza literária, nós começamos a entender o que o outro pensa, que são as personagens, o que o outro sente, e que são as personagens. Outros cenários que são completamente diferentes dos cenários nos quais nós atuamos. Como os outros se entendem, como os outros se imaginam e como os outros se relacionam. Então, à medida em que nós estamos em contato com mundos sonhados na nossa ótica, nós passamos a ter a oportunidade de vivenciar realmente outras situações. Então, o nosso mundo, a nossa maneira de ser, a nossa atuação, ela fica muito mais enriquecida, ela fica plena de ideias, mas plena de emoções. Porque o ser humano, basicamente, ele é um ser biófilo, que ama a vida, promove a vida, mas ele é um ser necrófilo. Ele promove a morte, ele polui o ambiente, ele anarquiza a natureza. Então, nesse conjunto de amar a vida e odiar a vida, entra a arte literária como essa possibilidade de vivenciar com que concretude, com a palavra. A palavra é que vai sugerir. A palavra literária, ela sugere múltiplos sentidos. E nessa sugestão de múltiplos sentidos, nós somos capazes, então, de entender o mundo e também de imaginar mundos que nós podemos viver. Porque quem não sonha, não vive realmente. Nós precisamos sonhar para modificar o mundo. E pela literatura, nós sonhamos, em termos de narrativa, com a vivência dessas personagens. À medida em que nós temos sentimentos, nós conseguimos produzir pensamentos. E à medida em que a gente desenvolve pensamentos, a gente desenvolve a capacidade crítica e de poder transformar o mundo. Então, a literatura, ela vem nos ajudar plenamente para ampliar a nossa sensibilidade, desenvolver a nossa criticidade e, na sequência, promover a transformação do mundo, que é isso, é o que se deseja dentro de uma normalidade, dentro de um contexto de pessoas que se deixam tocar pelas manifestações da cultura e que se deixam tocar pelas manifestações da arte como um todo e, em especial, da literatura.
Muito hoje se vê o envolvimento das pessoas com a imagem, o que é uma tônica deste período da história da humanidade. Isso não significa que, se a pessoa está envolvida com a imagem, que ela não possa, a partir dessas imagens, pode e muito e cada vez mais, criar diferentes narrativas. E em se tratando de desenvolvimento de narrativas, nós estamos promovendo num nível de sensibilidade, de originalidade, literatura.